Boa noite, irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você. Espero que a sua semana até aqui tenha sido uma semana de vitória. Tem sido assim algo tão repetitivo, né, a gente falar isso, mas espero que você esteja bem, porque no tempo que a gente está vivendo, né, só de notícias ruins, no caso até da pandemia, desse vírus que cada vez tem chegado mais perto, eu realmente queria começar uma quinta-feira o Bíblia em Questão. Não desejando dias melhores, e sim agradecendo pelos dias melhores que a gente está vivendo. Mas a palavra de Deus não nos diz isso, né? Diz que os tempos vão piorar, então a gente como cristão tem que entender isso e só agradecer a Deus por estarmos aqui, por você estar bem e pedir a Ele que nos dê sabedoria. Hoje estamos aqui com a pastora Adriana e o pastor Wesley, ou o pastor Wesley e a pastora Adriana. Amém, a paz do Senhor. Pode falar. A paz do Senhor a todos, é um prazer estar novamente aqui, né? É verdade, fizemos um Bíblia em Questão, a senhora e eu, na primeira temporada falando sobre o Espírito Santo, né? Foi muito bom, graças a Deus. Pastor Wesley. Pai do Senhor a todos, quero desejar uma noite abençoada a todos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Wesley, nós estamos ali congregando na frente ali do ministério, né, Manancial de Águas Vivas, que se encontra aqui no Embu, na Embu das Artes, no Jardim do Colégio. E estamos aqui, né, para ouvir também, aprender também um pouco com cada um de vocês, né? E um tema muito, muito importante, né? Mas eu, em nome de Jesus, vou deixar para a pastora Kézia estar apresentando o tema, em nome de Jesus. É verdade. A rua lá é Ursa Maior? Ursa Maior, número 134. Isso aí, uma bênção à Igreja dos Irmãos. Nós hoje vamos falar sobre oração, que, nossa gente, oração. A gente ficaria aqui à noite, o dia, falando sobre oração, porque um tema importantíssimo para nós cristãos. Né? Não pode faltar. Não pode faltar, mas a gente vai desenrolar. Você que já está aí conosco, vocês sabem que eu só consigo saber se vocês estão aí, se vocês me derem um oi, boa noite, como já estão fazendo. A Maria, boa noite, Maria. Maria que estava aqui esses dias, Maria é minha tia. Mora lá em Antônio Martins, Rio Grande do Norte, veio nos visitar, veio aqui, eu mostrei Embu para ela. Pena que foi durante a semana, porque bom mesmo é Embu no domingo, né? No domingo. Um abraço para todos aí. Então você que está chegando, deixa o seu oi, deixa o seu boa noite para a gente saber que você está aí. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre oração, você manda pelo WhatsApp, né? Que é o 960 50 95 27, ou você manda pelo Message, ou você deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, como vocês sabem, eu sempre leio uma referência bíblica, procuro sempre ler uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, no início do programa, mas hoje eu quero deixar para o final. Amém. Quero deixar para o final porque são duas orações assim maravilhosas, uma que se eu falar agora todo mundo já vai saber, porque tem pessoas que deixam a Bíblia aberta em casa. Só ali. Só ali. E outra que foi o Senhor que nos ensinou, o Senhor Jesus, que deixou ali a receitinha do bolo. Não como algo para ser repetitivo, mas para nos ensinar como orar, né? E então no final eu quero ler em nome de Jesus essas duas orações. Bom, então a gente vai direto para as perguntas, é isso assim? Logo de cara? Vamos lá? Porque eu deixo sempre 3 perguntas antes e eu nem passei para a pastora Adriana, nem para o pastor Wesley. Por que, pastora Kézia? Porque a pastora Kézia está com os dias super corridos, trabalhando todos os dias, de domingo a domingo, então a gente acaba esquecendo. Mas assim, vocês vão tirar de letra. Pastores, defina pra mim oração. O que é oração? Porque assim, parece assim uma coisa tão fácil você falar assim, orar. Tanto que orar em algumas religiões muda, né?
Nós cristãos falamos oração. Outros falam reza, outros falam outras coisas, né? Mas que no fim a definição é uma só. O que é oração? Quando eu falo oração, do que eu estou falando, assim? Depende, né? A definição aí depende. Por quê? A oração é um meio que você tem de se achegar a Deus, de você ter um encontro com Deus, de você falar com Ele, de você se aproximar dEle, né? E a reza, quando você fala de reza, é algo que tá ali, você só vai ler. É algo que você lê e repete. A oração não. A oração é uma conversa com Deus. Uma conversa. É diferente, é bem diferente. Tanto é que quando alguém fala assim pra mim, que já aconteceu, né? Porque a gente lida com várias pessoas, não só pessoas que é evangélicas, que estão no meio do evangelho, mas ali, pessoas reza por mim. Tem muito isso, né? Reza por mim. Aí eu falo, eu não vou rezar por você, eu vou orar por você. A senhora fala? Eu falo, claro. Por quê? Porque aí já evangeliza também, né? Exatamente. Exatamente, porque quando a pessoa... Aí ela fica assim, né? Mas por que ela falou isso? E é onde eu vou explicar. Quando você vai orar, você vai ter uma conversa com Deus. E ali é um relacionamento que você vai colocar ali entre você e Deus. E você vai poder fazer as suas súplicas, né? Agora, é uma troca. Exatamente. Então, até mesmo quando você ora, muitas vezes, você consegue ouvir Deus falando com você. Sim. Agora, quando é uma reza, vamos pegar aqui então, uma reza e vamos ler. Rezar é isso, até no meu ponto de vista. Repetitivamente, Exatamente. Né? Você pegar aquela receitinha. Tem pessoas que até, eu já ouvi coisas assim do tipo, mas por que fala da reza, vamos dizer assim, se o próprio Jesus deixou lá o Pai Nosso? Exatamente, né? Tem o Pai Nosso. Que o Pai Nosso é uma receitinha do bolo. Mas não é que o Senhor Jesus deixou o Pai Nosso pra gente, todas as vezes que for falar com Ele, ficar repetindo o Pai Nosso, Mas essa né? receita do bolo, pastora Késia, quando a gente entra nela, ali é uma conversa com Deus. Você já começa assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Isso, o que você está fazendo? Você está conversando, ali é uma conversa que Deus nos ensina a perdoar, nos ensina a saber que o pão nosso de cada dia vai estar ali, que Ele supre as nossas necessidades dentro daquela oração. Dentro daquela né? oração. Agora, é bem diferente de uma reza. Aquilo não é uma reza, aquilo é uma oração, é uma conversa. Que Deus nos ensina, porque quando Ele fala de perdoar, né? Quando chega ali naquele ponto de perdoar, como que eu posso? Como que Deus pode me perdoar se eu não perdoo? Então ali, Ele, além de estar nos ensinando, como a senhora falou mesmo, que é uma receita para a nossa vida diária, né? Ali ele ensina, Ele exorta, você se aproxima mais dEle. Né? Eu vejo isso. Exatamente. O senhor concorda, pastor? Claro que o senhor não vai discordar de sua esposa, que é o Não, de maneira alguma. Sim, eu concordo sim. Só que tem orações que elas vão parecer um pouco com reza, né? Porque às vezes se tornam coisas repetitivas. A pessoa ela insiste em orar só de uma maneira, fica uma coisa automática. Você já percebeu? Olha assim, olha o pastor Wesley querendo polemizar. Você já percebeu assim no meio... Vamos falar de nós, né? Para não falarmos no nosso meio, assim, que realmente isso existe. Às vezes a pessoa, ela acostumou orar daquela forma. Então, toda a oração dela, a gente vai orar por libertação. A gente vai orar por cura financeira. Não, a gente vai orar por cura
física, né? A pessoa sempre começa da mesma forma, ou a pessoa sempre termina da mesma forma, ou às vezes uma oração que é para cura física termina num Pentecostes. Você entende o que eu estou dizendo, né? Sim. Não tem meio que isso, né? Vocês já se perguntaram sobre isso? Que eu já me perguntei muito. Sim, mas o próprio Jesus, ele fala que muitas vezes a gente não sabe orar, né? Ele fala que a gente não sabe como pedir, como orar. O Pai Nosso, ele não é uma simples oração. Ele é uma reflexão, porque a gente fala, né, perdoa os nossos pecados, assim como, como o Senhor, quando a gente perdoa os nossos inimigos, né? Sim. Os nossos devedores, e a gente para e reflete, será que eu sou merecedor desse pecado que eu estou pedindo para o Senhor? Esse perdão que eu estou pedindo desse pecado que eu tenho cometido? Porque aí a gente para e reflete. Eu não perdoo, mas eu quero o perdão de Deus. Exato. Aí o Pai Nosso, ele também vai falar sobre o pão de cada dia. Também nos fala também sobre o agradecimento. Sim. Né? Agradecer a Deus pelo tudo que a gente tem, por tudo que o Senhor tem suprido, né? As nossas necessidades. Sim. Também nos livrar de todo mal. É um pedido também de proteção. Sim. Então é uma coisa que ela vai englobar muitas áreas da nossa vida, né? O Pai Nosso, ele é assim... Ele fecha tudo, né? Tanto Sim. que em nome de Jesus permitido ser, no final a gente fala sobre ele bem, a gente detalha, né? Como eu devo orar? Já que a gente está falando aqui que às vezes acontece muito de ter uma repetição, de ter uma coisa acostumada, né? De não ser uma coisa que venha do momento, assim, do que a pessoa está sentindo. Ela acostumou a orar daquela forma, ela ora daquela forma. Existe uma forma de orar? Como eu devo orar? Eu acho que tem que Existe um ser jeito, assim? uma coisa espontânea, né? Tem que ser... porque às vezes, dependendo do momento que a gente está sofrendo em alguma área da nossa vida, passando alguma dificuldade da nossa vida, a gente vai focar naquilo, né? A gente vai pedir, orar a Deus por aquela determinada situação. Mas tem que ser uma coisa espontânea, né? Uma oração, sabe, de coração aberto. Não adianta a gente muitas vezes fica robotizado. Exato. Orando só naquele foco, né? A pastora Adriana falou de relacionamento, e relacionamento, cada um tem o seu. Por exemplo, eu tenho um relacionamento de amizade com a pastora Adriana, mas aí ela tem os obreiros e os irmãos lá, que ela já tem um relacionamento mais íntimo de comunhão. Então a forma como eu abordo a pastora Adriana é de uma forma. A forma como os obreiros, como os irmãos da igreja dela vai abordar ela é de outra forma. A forma como os familiares em casa abordam já é outra forma. Então, isso com Deus é a mesma coisa. A forma como a senhora ora com Deus é totalmente diferente da forma como eu oro. Né? Eu tenho uma dificuldade imensa nesse negócio de começar uma oração muito, sabe, muito formal, muito assim, porque eu falo com Deus Sim. como eu estivesse conversando com o Senhor. É espontâneo, né? Entendeu? Eu até... Com seu pai. Né? Ontem a Emily, se você estiver assistindo, um beijo pra você, soltou um meme assim, de uma brincadeira de como os jovens falam com Deus hoje. Eu falei, eu sou igualzinha. Eu tô assim, eu vejo alguma coisa na rua, eu falo, então Deus, isso aqui como se Deus estivesse do lado e Ele está do lado, né? É que quando você cria esse vínculo, né, com Deus, essa intimidade, porque ainda que você não consiga nem orar, muitas vezes a gente está tão assim mal que a gente não consegue nem falar. Sim. Mas Deus, no momento em que a gente ali se abre, que a gente está ali para fazer aquela oração, mesmo que a gente não abra a nossa boca, Ele já sabe, Ele conhece. É né? verdade. Então Ele nos conhece. Eu muitas vezes, eu ajo assim, se eu vou pegar o carro, eu falo, Deus, entra comigo. Sim. Senta comigo. Sim. Todos os dias que eu entro no meu trabalho, Senhor, sobe comigo. Sim. Entra comigo. Tudo que eu vou fazer, eu sempre falo, Senhor, fica comigo. Né? Porque é uma maneira que eu sei que Deus está ali.
É uma maneira é um relacionamento. Sim. Porque você não vai casar com alguém que você não conhece. Sim. Não é verdade? A Você minha- primeiro cria um relacionamento, você cria, né, toda uma história antes, para depois você, né? É. Então é isso. Minha filha sempre fala assim, tá falando com quem, mãe? Tô falando com Deus. Às vezes até no trabalho mesmo, Sim. surge alguma coisa, alguma dúvida. Então, Deus, isso aqui eu não tô entendendo. E aí? Me ajuda aqui, sabe? Me dê discernimento aqui, como é que acontece isso aqui? Porque eu não tô me desvendo daquilo ali. Meu patrão, ele sempre fala, quando ele vai fechar algum negócio, ele fala assim, Adriana, ora lá, vai lá falar com o seu Deus lá, né? Mas por quê? Porque já Porque sabe. a gente tem intimidade. Né? Exatamente. E a gente exato. sabe que quando a gente abre o nosso coração, ele nos ouve. Né? E tudo Exatamente. aquilo, a própria palavra vai dizer que tudo aquilo que a gente pede em nome dele, ele nos dá. Exatamente. Deus é maravilhoso, né? Boa noite, Vânia. Paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Vaninha está sempre conosco aqui, graças a Deus. Francisca Santos, boa noite, a paz do Senhor. Luana Martins, boa noite, seja bem-vinda. Tiago Nascimento, a paz do Senhor Jesus. Já falei com o Efraim, não, né? Efraim também é lá de Antônio Martins, Natal, Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo. É isso aí. Se vocês tiverem perguntas, nos enviem que a gente repassa aqui para os pastores, viu? Nossa, essa daqui é ótima. Eu disse que eu que fiz questão de fazer essas três, né? Olha só. Existe um lugar específico, porque assim, o que eu fiz essa pergunta, até tô gaguejando, gente, baseada em algumas coisas que a gente já viveu, né, na nossa vivência, assim. Não que eu não goste de monte, não que eu não goste, eu sei que é um lugar especial e vou ao monte, gosto muito, mas existe uma espécie que a impressão que dá para quem tá de fora, tá? Não é para quem tá dentro, porque quem tá dentro entende o significado daquilo tudo. Mas a impressão que dá é que quando você sobe ao monte para orar lá, a sua oração lá vai ser diferenciada, entende? Deus vai te honrar mais ou vai responder porque você está subindo ao monte. Diferentemente se você orasse como eu faço, dirigindo ou andando na rua, enfim. Existe um lugar específico para se orar, para que Deus de fato te responda ou não? Isso vai muito de você e Deus, como dizia um pastor antigamente, do crédito que você tem com Deus. Não, eu creio que não, porque a Bíblia fala que não é a oferta, né, que santifica o altar, né? O altar que santifica a oferta. Então, não significa que se você não for para o monte, sua oração não vai ser recebida. A Bíblia fala que quando a gente orar, né, a gente entra no nosso quarto, fecha a porta e ora ao Senhor em secreto, né, que o Senhor ele vai responder. Então, é de pessoa para pessoa, igual a pastora está dizendo. Tem gente que se sente à vontade no monte, ela vai para o monte. Só que o que a gente sempre recomenda, a gente sempre fala, tem gente que fala, eu oro em casa, eu estou bem em casa. Não precisa eu ir para a igreja para orar, porque Deus vai responder minha oração em casa, amém. Só que tem na igreja, né, no templo, tem uma comunhão, né, com os irmãos. A gente vê o mover do Senhor. Tem o Santo dos Santos, que agora sim está na igreja, que é o altar, que era o santuário antes, né? Sim. Então, creio que não tem esse lugar assim. Em todo lugar que a gente estiver, o Senhor ele recomenda que a gente venha andar em santidade, que a gente venha andar em oração, que a gente venha andar na presença do Senhor, né? Então, por exemplo, no teu trabalho, como que você vai orar no teu trabalho? Pois é, né? Como que vai orar no trabalho? Tem Às muitos vezes, lugares Quem trabalha que sozinha pode. como eu posso, graças a Deus, eu trabalho sozinha. Então, muitas vezes eu tô ali trabalhando e pessoas me mandam, pastora, você pode fazer uma oração agora por mim?
E muitas vezes dá. Então ali eu paro e faço quando dá, né? E a gente, você falou de monte. Eu e o Wesley, a gente não é muito assim de ficar em monte. A gente gosta, é claro que a gente gosta, mas a gente sempre sobe ao monte com um propósito. um propósito, exatamente. Que a gente é- não sobe por qualquer coisa. Que é a né? mesma coisa de uma oferta, como o Senhor falou. Sim. Oferta, a gente oferta, né? Todas as vezes que vai à casa do Senhor, nós já somos uma oferta, mas a gente também leva uma oferta, o nosso culto é uma oferta que a gente presta. Mas às vezes tem aquela oferta específica com propósito, Sim, né? sim. Que o Senhor, inclusive o Senhor também nos ensinou a fazer. Então é a mesma coisa do monte. Às vezes você está orando num propósito que está demorado, uma porta de emprego, alguma coisa que você esteja ali. Né, eu falo em negociando com Deus. Eu sei que a gente não negocia com Deus. Não dá pra A gente não barganhar. negocia com Deus. Mas é que assim, pai e filho, por exemplo. Né, às vezes o filho quer tanto uma coisa que nós pais vemos que não é bom, que não vai agregar em nada. Então você Sim. fala assim, nossa, pra que eu vou dar isso se não vai Sim. agregar? Só que aí ali o filho fica pedindo. A gente é meio assim com Deus, né? O propósito é meio isso, é algo que a gente quer, que a gente ainda não entende se Deus quer ou não aquilo pra gente. Aí a gente faz o propósito, Senhor, e aí? Né? Tô orando por isso, tô orando por aquilo, aí jejua, aí oferta, aí vai no monte. É diferente, né? Do que tipo assim, Deus só vai me responder no monte. Não, de maneira A nenhuma. Bíblia fala, Moisés, quando ele foi orar ao Senhor, né? Ele subiu, ele estava no monte. Jesus, quando estava orando ao Pai, naquele momento de aflição, né? Ele pede para que os discípulos ficassem, alguns ali de prontidão, que ele ia orar ao Senhor, ia se afastar um pouco, né? Então, não tem um local específico. Os discípulos, quando estavam ali todos juntos, né, e ali eles receberam o Espírito Santo, você vê que eles não estavam no monte. Não. Estava dentro de casa, Uma fechados, Mas- escondidinhos. Mas por que houve esse mover? A Bíblia diz que eles estavam em comunhão, eles Sim. estavam o quê? Tomando café, estavam desapercebidos? Não, eles estavam orando, Exatamente. né? Aí Faz toda a diferença. sim. Então, aonde você tiver, se você tiver a comunhão com o Senhor, se tiver com o Senhor ali, com certeza Deus ele vai ouvir, vai receber a tua oração, né? Isso é o mais importante, né? A comunhão com Deus, né? A comunhão com Deus. Seja bem-vinda, Vilma. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Pastor Júlio e a pastora Cida que tiveram aqui. A gente falou, me perdoe, pastora, eu não lembro do tema. Lembrei do tema da senhora do ano passado, não lembro o tema que a gente falou com o pastor Júlio aqui. Mas eu sei que foi uma bênção, graças a Pastor Deus. Júlio, pastora Cida, Deus abençoe a vida de Amém. vocês. São São bênçãos nas nossas vidas, canal de bênção Amém. mesmo, são os nossos pastores, né? Bispa agora. Bispa apóstolo. O agora? apóstolo. Glória a né? Deus. Isso. Bispa e apóstolo, é verdade. Sim, Nossa, eu os conheci pessoalmente no dia que vieram fazer a live Sério? mesmo. A pastora Patrícia que fez o contato e fiquei muito feliz e honrada. Deus abençoe a vida Eu de até assisti vocês. um pouco da live. Foi bênção, Foi foi bênção. bênção. Ô, Keise, acho que alguém antes da Vilma falou alguma coisa. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Só, né? Chegaram perguntas? Chegaram, nem tinha visto ainda. Pastora Adriana já fica com medo. Por que orar em nome de Jesus? Por que orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus porque Ele tem todo o poder. A gente não ora em nome de Paulo, de Pedro, de João. A gente não ora em nosso nome. A gente ora em nome de Jesus porque Ele tem todo o poder, porque a gente sabe Ele do tem autoridade. sacrifício. A própria Bíblia vai dizer que Pedro e João,
eles estavam, né, indo para o templo e eles se depararam com um homem que tinha uma deficiência, né? Ele era coxo. E ali o homem pediu esmolas, mas ele disse que ele não tinha, mas o que ele tinha ali ele dava. Oh, meu Deus. E o que ele vai dizer, né? Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Nome de Levanta a tua Nazaré. cama e E anda. anda. Então, um nome que tem poder, né? E a Bíblia fala que quando o endemoniado, o gadareno, se encontra com ele, vai dizer, se já veio, né? Já veio ao meu encontro. Então o nome de Jesus tem poder. O O nome de próprio Jesus Jesus. nos ensinou, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Em meu nome. ali já ficou claro. Uhum. Quer dizer, o que você pedir, seja uma oração de libertação, Sim, seja sim. expulsar um demônio, uma cura, Sim. né? Uma providência, em nome dele, De Jesus. Sim. vira Um nome que tem todo o poder, né? todo o poder. Então, Não existe outro. A gente não quer aqui nem entrar em detalhes, tá? Porque não é isso. Mas outro nome, você não vai ter a resposta. Não. Você vai mesmo. orar a vida toda, você vai pedir a vida toda e não vai vir. sim. A resposta mesmo só em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. É aceitável orar repetidamente pela mesma coisa ou devemos pedir somente uma vez? Aí tá falando, não tá falando de oração repetitiva, tá dizendo assim, né? É aceitável orar, fazer o mesmo pedido todos os dias? Por que não? Por que não? Você já recebeu? Se você não recebeu, fica como um filho pidão, pedindo todos os dias ao Pai. E se for da vontade dele, ele vai te entregar no momento certo, No momento certo. não é? Bater, até abrir. Exatamente. Ou ele vai te responder, te permitindo, né, o que você está pedindo, te dando o que você está pedindo, ou ele vai chegar um momento que ele vai falar para você, chega filho, não tem negócio, isso não dá Não certo. vou fazer, não porque vou não fazer. vai te fazer bem. Exatamente. Porque a gente tem uma mente muito limitada, Sim. né, pastores? A gente, Deus não vai fazer, então vou sair da igreja. É. Deus não vai fazer, então não vou mais orar. É. Então, poxa, se Deus não está fazendo, é porque Ele tem amor pela sua vida, Ele quer o melhor. Ele não vai te dar algo que vai te prejudicar ali na frente. Ele quer te dar o melhor. O pai não dá o melhor para o seu filho, Exato, exatamente. que é mal, porque a Bíblia vai Exatamente. dizer isso, né? Que o pai, mesmo ele sendo mal, ele dá o melhor para o seu filho. Quanto mais o nosso Pai celestial, que cuida de nós, que cuida dos pássaros, né? Que não trabalham, mas é cuidado pelo próprio Senhor. Exatamente. Aqui na minha janela tem um casal, uma família inteira, Oi, então, numa árvore, que moram nessa árvore. 5 horas da manhã eles começam a cantar alegremente. tá vendo? Né? Quer dizer, eles são tão supridos e felizes que 5 horas Sim, da manhã eles já sim. começam. Com certeza. Pois é, mas era isso que eu ia dizer. A gente tem uma mente tão limitada que assim, nós achamos, você que está em casa também pensa dessa forma, que como criatura, sabe, criatura de Deus, você sabe o que é melhor para ti. Então assim, você sabe o que é o melhor emprego para você, você botou na sua cabeça que você quer aquele emprego, então na sua cabeça só aquele emprego é o melhor para você, você acha que tal pessoa é a melhor para você, então você só quer tal pessoa porque na sua cabeça, E Deus querendo dar o livramento. você tá entendendo? E Deus querendo dar o melhor. Fernanda até balançou a cabeça aqui que eu vi com a minha visão periférica. Mas você quer porque na sua visão limitada aquilo é o melhor para você. E Deus está querendo te mostrar que os planos dele são mais. A palavra de Deus diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para você. Jamais entrou no coração humano. Verdade. Que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E aí tá você negociando com Deus uma coisa que talvez nem vai te fazer bem. Não é verdade?
Com certeza. Tem um algo também, né, um porém, que o Senhor ele vai falar também que nós também não devemos ficar como os gentios, fazendo orações repetitivas. A gente tem que ter esse senso, né, esse bom senso de ter um limite. De entender. De entender quando eu tenho que pedir e quando eu não tenho. Porque a Bíblia, ela até fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Às vezes aquela coisa repetitiva, o Senhor sabe das nossas necessidades, Ele sabe de tudo. Então a gente tem que ter um certo limite. Se a gente já falou com Deus, a gente tem que ficar, sabe, orando ao Senhor, só aguardando. A Bíblia fala o quê? Deleita-te teu coração no Senhor, né? Ele não vai satisfazer o desejo do nosso coração? Então Ele já sabe. Não preciso ficar avisando Deus, ó, esquece não, hein? Mas, sabe, fica uma coisa, às vezes, se uma pessoa ela te pede algo e todo dia ela insiste, todo dia ela fica insistindo, fica uma coisa chata, né? Entra naquilo que você falou, o limite. Tem que ter um certo limite. Se você já bateu, olha, travou ali, a gente bem rindo, ficou linda essa foto. A gente já bateu na porta, a gente já insistiu, já fez campanha, né? Que a gente é disso mesmo. E ainda não veio, é porque Deus está querendo nos mostrar algo. Tem algo. Ou não é o momento, ou Ele não quer mesmo isso pra gente. Então, saber entender isso também é bom. Fernanda tá ali com um monte de papel. O que significa orar sem cessar? Então, nós acabamos de falar aqui, né? Eu vejo assim, no orar sem cessar, a gente está diariamente, né? Orar continuamente, né? Com Deus, orando, buscando sempre, sempre. Independente se você vai entrar na presença, porque tem muita gente que está igual os 10 leprosos, né? Pede ali, é curado, né? É restaurado e depois simplesmente abandona a Deus, vira as costas e tchau. Né? Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Mas será que hoje a gente já agradeceu pelo dia? Porque nós abrimos os olhos, porque nós estamos aqui, quantos muitos estão num leito de hospital. Sim. Será que a gente já agradeceu? Então, eu vejo assim, pastora Kézia, que orar sem cessar é isso. A gente está sempre em constante oração, mesmo em agradecimento. Agradecendo mesmo. Não é só pelo pedir, pão, né, pastora? Pelo pão de cada dia que nós temos na nossa mesa, porque às vezes a gente pode não ter tudo aquilo que nós queremos, mas eu tenho certeza que o que nós precisamos tem na nossa mesa, né? Então, é agradecer. Exatamente, é bem isso mesmo. Porque oração, irmãos, ele não está ligado, a oração não está ligada diretamente a pedir. Sim. Né? Não é porque muitas vezes a gente liga a oração a pedir, e não é bem isso, né? Oração e súplicas são a mesma coisa? Então, a oração, quando ela vem com a súplica, é algo que a pessoa, ela pede porque ela está desesperada, né? Então ali ela começa a insistir, ela começa a suplicar a Deus para que responda aquela oração. Então ela entra ali com mais, muitas vezes com mais fervor, ou muitas vezes com a insistência, né? Sem o limite que o Wesley acabou de falar. Eu vejo mais ou menos assim, né? Meio como uma insistência, ela implora por aquilo. Né? Meio como Ana, né? Que mesmo nem sem abrir a boca, mas estava suplicando. Suplicando, exatamente. Em meio ao desespero que ela se encontrava, né? Ela suplicou. Só que essa passagem é tão importante porque nos mostra que Ana ela fez algo totalmente diferente do que das outras vezes que ela subiu. Porque ela subiu uma vez por ano. E todo ano era a mesma coisa. Só que aquele dia ela teve, foi um despertar ali. E ali moveu o coração de Deus. E me diga uma coisa, já que a gente entrou aqui em questão de Ana. Assim, mas não achar
descartável, assim, no que cada um de vocês vê nessa passagem. Vocês acham que a resposta que veio para Ana veio mais da súplica dela ou veio mais da profecia de Eli, vamos dizer assim, do que o profeta naquele momento proferiu? Ou a junção das duas coisas? O voto também que ela fez? Sim. Porque foi um ano totalmente diferente, Foi um ano né? totalmente diferente. De tudo que ela, talvez Ana fizesse aquilo que a gente estava falando aqui, uma coisa rotineira, sempre o mesmo, não sei, talvez fosse. Naquele ano foi diferente. No meu ponto de vista, ela mudou a oração. Aí a Bíblia nos relata isso, que ela mudou a oração. Verdade. E eu creio que Deus ele se compadeceu disso. Que ela mudou a oração. É como a gente estava falando, estava uma oração repetitiva. E ela estava insistindo naquilo. Mas quando ela muda a oração e ela ofertou a Deus, quando ela ofertou no reino, aí o Senhor falou, é agora. Sabe por quê? Existe uma coisa que as pessoas falam e é mais pura verdade. Se você for dividir a palavra oração, ela vem no orar e na ação. Foi justamente o que Ana fez. Verdade. Ela orou, mas ela também agiu. Ela agiu. A partir do momento que ela deixou só de orar e falou assim, não, eu vou fazer a minha parte também, né? Porque ela teve que fazer a parte. Nossa, que parte. E que parte. Dar seu filho, Que parte, né? Então ali eu vejo que aí teve a concordância de Eli, foi uma junção. Sim. Ela orou, mas ela também agiu. Uhum. E aí Deus reagiu à ação Sim, dela, à ação acredito dela. eu, não é verdade? Eu também Por que, vejo dessa que muitas forma. orações às vezes não são respondidas? Por quê? Será que só está orando e não está agindo? E não está agindo? Pode Exatamente. ter um porém nisso daí, né? É aquela coisa, né? Que a gente sempre brinca. Inclusive, domingo eu fui numa igreja, na Assembleia de Deus Paulistana, uma bênção. E tinha um pastor convidado lá que ministrou e ele falou exatamente sobre... Não estava falando sobre oração, mas cabe aqui que ele falou assim. Às vezes, nós cristãos sentimos inveja do que não serve a Deus porque alcança seus objetivos, evolui financeiramente, né? Qual foi a outra palavra que ele falou? Não foi só financeiramente, mas profissionalmente, evolui. Sim. E aí ele falou assim, mas qual é a diferença sendo que eu sou cristão, que eu falo com o pai? Às vezes, como ele disse, a diferença é toda essa. Enquanto você fica só aí orando, a outra pessoa está indo lá, está indo buscar, está indo batalhar. Sim. Então assim, a oração também sem a ação fica até difícil de Deus fazer, porque vamos supor, irmão, tem, como ele deu esse exemplo, abriu-se vagas de emprego. Abriu uma empresa aqui no Imbu. As vagas estão lá, igual o sol e a chuva, molha a todos. Aí, o que não serve ao Senhor, levanta cedão, faz seu currículo, vai lá, entrega, já estudou, já se especializou naquilo. Há toda uma diferença. Há toda uma diferença. E aquele que serve ao Senhor, não, ele fica orando, Senhor, abre a porta, mas aí ele acorda 10 da manhã, ele não foi lá, ele não tentou aprender. Verdade. A gente está mal acostumada, né? Muitos cristãos, né? Não é? Tem a palavra fala, foi até citada aqui, né? Bater e auxiliar. A gente tem a ação de bater. Exato. Aí, veja bem, aí a gente coloca como filho o nosso pai numa situação difícil, porque como é que Deus vai abrir a porta para uma pessoa que não correu atrás, não aprendeu. Aí coloca ele na empresa, como é que ele vai aprender, saber trabalhar lá se ele não entende de nada? Exatamente. Não é verdade? Não seria injusto? Sim, e a Bíblia diz que Deus não é injusto. Não e é aquilo que vocês falaram, sobre a ação, sobre agir e aquilo que o Wesley também citou aqui, né? A oferta no reino. Quando a gente faz isso, as portas elas escancaram. Nós somos pastores, mas nós somos dizimistas, sim, nós somos ofertantes e a gente tem visto as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Tremendamente. Amém. Coisas assim que se a gente for falar aqui, a pessoa fica, meu Deus, sim, sim. Como assim? Sim. Mas é o próprio Deus, através
de oração, através de busca, através de ação. Exato. Porque não é fácil, irmão, Não. carregar uma igreja nas costas, não é fácil estar à frente de ministério, não é fácil. Porque nós estamos ali por amor. É. Por amor. E sabemos que debaixo de uma obediência, sabemos que debaixo da oração, porque sem a oração a igreja não fica de pé. Fica. Nós não ficamos. Com Nós como certeza. pessoas não ficamos de pé. Daiana Rodrigues, A a Dai, paz. que é a nossa diaconisa lá da igreja, Seja o diácono bem-vindo. Tiago, esposo dela Tiago também, ó. Nascimento. Que bênção, sejam bem-vindos vocês, Deus abençoe Eles sua são uma família. Graças a Deus. O Tiago diz assim, 3 respostas de Deus. Sim, não, espero. Exatamente, é bem isso. Existem obstáculos para a oração? Existe. Sim, existe. E muitos obstáculos para a oração. E alguns obstáculos, né, nós mesmos criamos esses obstáculos, né? Muitas vezes a dúvida, a gente pode orar, mas tem a questão da oração ela ser respondida, né? A dúvida, aquela incerteza, o pecado, né? Ódio, amargura, Sim, tudo isso, tudo aquilo que nos afasta do Senhor verdade. tem esse obstáculo, né? Tem muitos, na verdade, né? Sim, porque a Bíblia fala que o que faz divisão entre nós e o Senhor é o pecado. Então, a oração, a pessoa ela pode ficar orando, mas a gente vê, como foi até a pastora falou, que o rei Ezequias, ele teve que se humilhar para o Senhor, ele encosta, né, o seu rosto, né, na parede e ele se humilha. E ali Deus, ele se compadeceu, Deus ouviu a sua oração, né? E a Bíblia nos diz que Deus acrescentou mais 15 anos. Sim, Então, a fundamental. gente não pode deixar, né? A gente sabe, a gente tem essa consciência, né? Dos obstáculos que nos afastam do Senhor. Então não adianta a gente estar no erro e a gente estar falando, eu estou orando a Deus, eu estou orando, mas aí você pode orar É a uma vida inteira. ilusão, né? Sim. Eu queria até, se o senhor tocou, eu vou ter que falar. Eu não posso deixar passar, irmãos, me perdoe. Eu queria até dizer para você que tá aí orando insistentemente, tá batendo na porta por um propósito do Senhor. Olha, se você não estiver dentro dos padrões, vamos dizer assim, não vai rolar. Não vai rolar, você só vai se iludir. Você vai se iludir com o que você vai ver, né, com seus olhos físicos, mas a verdade é que se você não teme ao Senhor e que se você não vive conforme a palavra do Senhor diz, não tem jeito, meu amado. Alguém pode te dizer que sim, alguém pode te dizer que vai acontecer, alguém, sabe? Pode se apresentar um cenário lindo para você, mas não vai subsistir. A gente não pode mentir aqui, pastor Wesley. A gente não pode... O que Satanás tem feito muito, e a gente já viveu isso, a gente já viu isso, a gente sabe, é cegar nosso entendimento. Verdade. E cega de uma forma que você está em cima de um altar ministrando poderosamente e achando que Deus está naquele negócio. E não está. Infelizmente a gente tem que abrir nossos olhos, né? Sim. Como ter o costume de orar sempre e como manter sem se esfriar na oração. A busca. A busca. Ir para o templo, ir para a igreja, É. ouvir a palavra. Porque sabe o que acontece, pastora Kézia? As pessoas, elas não vão buscar e aí, hoje eu não vou. Aí quando chega no dia seguinte, amanhã eu também, hoje eu também não vou. E ali ela vai se esfriando. É. Porque a nossa vida é como se fosse um carro. Sim. E a gente precisa abastecer o carro para que Sim. ele ande. Sim. Não é verdade? Sim. A nossa vida é isso. Ela tem que ser abastecida através da palavra. Porque é a palavra que vai nos manter em pé, Sim. é a palavra que vai
nos dá uma direção. Porque toda vez que você abre a sua Bíblia, irmãos, não adianta pegar a Bíblia e deixar aberta no Salmo 91 achando que Deus vai fazer alguma coisa. Não. Não adianta, vai criar poeira, vai ficar ali e pronto. Mas a partir do momento, volto a dizer sobre a ação, Sim. sobre o agir. Sim. Quando nós buscamos, olha, eu tenho casos de pessoas, como até o da Solange mesmo, Sim. que mesmo passando por várias hemodiálises ali durante a semana, ela nunca deixava de estar na igreja. Ela nunca deixava de estar. E eu vejo pessoas, tem outros casos lá também, na nossa igreja, de pessoas que trabalham direto, mas estão ali, sempre ouvindo a palavra, se abastecendo, né? Então é isso. Não é religiosidade, é o Não lugar é que o Senhor isso. deixou Não, pra gente é buscar. o lugar, exatamente. Congregar é dali aonde o Senhor vai mandar o direcionamento pra Com gente. certeza. Por mais que a gente tenha o hábito de falar com o Senhor sempre, é necessário estar em comunhão. Claro, com certeza. Necessário. Mais Sempre. perguntas? Fora essas? Existe oração para o dia, tarde e noite? Existe, querido. Bota teu joelho lá, começa a falar Daniel com orava, Deus. né? 3 vezes ao dia. É. Será? A Bíblia na Bíblia não relata que era manhã, tarde e noite. Fala Não. que era 3 vezes ao E dia. nem que era específico, né? Sim, mas eu creio que, né, E uma ele coisa orava interessante- nesses 3 períodos, né? E uma coisa interessante dessa palavra de Daniel é que teve um momento que aquela bênção que Daniel tanto buscava, né, ficou retida no mundo espiritual. Pois não é? Mas por que a bênção ficou retida lá no mundo espiritual? Por quê, pastora? Então, aí é que tá. Um anjo, olha só. Ai, Jesus. Um anjo. Deus enviou um anjo para poder entregar ali a bênção nas mãos de Daniel. Porque ele estava orando pelo povo. Sim. Pelo povo. E ali fica retido. A gente sabe, a Bíblia ela não fala assim o porquê ficou retido, mas não fala. diz que ficou retido no mundo espiritual. Deus envia um anjo mais forte, Miguel. né? Miguel, para poder ir entregar. E quando ele chega até Daniel, Daniel não se aguenta. De pé. Ele se coloca de joelho, tanto é que os amigos que estavam, as pessoas que estavam em volta dele, saem porque não aguenta. Se Daniel não tivesse orado todo aquele tempo, porque assim, a Bíblia vai dizer, Daniel, você orou, já é o 21º dia que você ora. Só que eu te ouvi desde o primeiro. Só que as trevas, Satanás, impediu da tua bênção chegar aqui. Mas eu sou Deus. Isso né? nos mostra também a insistência, mesmo que Deus já tinha ouvido, ele insistiu. Sim. De repente, se ele não tivesse insistido, eu não aguentaria. Perseverança, né? É. Perseverou. E o que aconteceu ali, né? A gente vê que foi no mundo espiritual o próprio demônio que tentou lutar com o anjo para não entregar. Mas aí é que tá. Deus ele sempre tem uma resposta para mim e para você. E quando Deus manda o anjo mais forte, o que acontece? A bênção chega. E é entregue. E às vezes ela chega de maneira diferente do que você estava esperando. Isso é uma verdade, né? Não vou entrar nisso aqui agora, mas às vezes você está esperando de uma forma, ela chega de outra, não é verdade? E às vezes você nem entende. Ai, irmã Zélia, trabalhei com a Zélia. Saudade de você, Zélia. Parabéns, Kézia, pela mulher de Deus que nós somos. Amém. Deus abençoe. O apóstolo Júlio fala assim, Satanás achou mais fácil segurar o anjo do que parar a oração de Daniel. Meu Deus, é forte! Bem verdade! Boa noite, Zildete. Saudade de você, mulher. Deus abençoe. Tem mais pessoas aí? Acho que tem alguém em cima, que diante da Zildete? Não, né? O Tiago. O pastor Júlio falou lá, Deus não ouve gritos. Foi. Gritos vazios. É que às vezes, pastor, a gente não dá pra gente ver. Ô, Casey, o Tiago falou mais alguma coisa, ó. Ver mais, ó.
É que não deu pra eu ver. Mais. Ah, tá. Sim, Que eu já até já tinha lido, mas não tinha lido tudo, né? Mas é isso mesmo, o apóstolo Júlio. Meu Deus, é forte, hein? É isso mesmo, Satanás achou mais fácil parar o anjo do que a oração de Daniel. Verdade. Glória a Deus. Olha, vou ficar com essa na minha mente, hein? Devemos somente orar de joelhos? Eu acho que não. Não, né? De maneira nenhuma. Olha, eu vou contar um segredo pra vocês que só os íntimos sabem. Os íntimos, assim, quem anda mais comigo. Às vezes que o Senhor mais falou comigo em oração, assim, eu orando a Ele me respondeu na lata, foi dirigindo. Eu não sei porquê. Eu também gosto muito. Não sei explicar, pastor. Eu sei que eu entro no carro, começo a dirigir, começo a falar com Deus, Ele me responde. E me dá revelações assim fortíssimas que às vezes não dá, não vou saber explicar isso, querido. Existe uma oração que Deus não ouça? Que Deus não ouça? É. Deus, me mate meu marido, mate fulana de tal que me fez mal, pisou no meu pé. Querido, a própria Bíblia vai dizer que Elias vai para debaixo de um pé de zimbro e fala, Deus, tire a minha vida, me mate. Você acha que Deus estava ouvindo aquela oração? Claro que não. Porque ele ouça, mas ele nunca vai nem responder. Ele nunca vai responder um negócio desse. O que é oração contrária, gente? Existe oração contrária? Já não é oração, né? Não é oração, né? Aí já não pode chamar de oração. Não existe oração contrária não, irmãos. Pelo amor de Deus. O que seria uma oração contrária? Nós cristãos, evangélicos, temos essa mania de falar oração contrária. Mas, né, eu creio que isso não é oração contrária, é uma maldição, né? É uma maldição que tentam contra a nossa vida, né? Eu creio que não existe oração contrária, né? Quem está debaixo de oração, acho que a oração é diretamente para o Senhor, né? Para a Trindade Santa, né? E se existir esse negócio, Deus também nem leva. Nem ouve também, nem leva em consideração. Como saber que Deus escutou ou escuta as minhas orações? Como saber? Existe uma forma de saber? Escutar, Ele sempre vai te escutar, sempre. Agora, se Ele vai responder, aí você vai saber, com certeza, né? Se Ele vai te responder ou não. Mas Deus, é como a gente acabou de citar, Daniel orou os 21 dias. Deus fala na palavra, eu te ouvi desde o primeiro dia. Aí então, cabe a fé. Exatamente. É aí onde entra a fé. Onde entra a fé e a espera, né? E a espera. E a espera. É verdade. A gente sabe, né, do posicionamento de cada um, né? Não adianta Exatamente. falar, eu não sei aonde eu tô errando. Sabe sim. Por que Deus não está respondendo? Eu acho que tem alguma coisa errada na minha vida, né? Tem que arrumar aquilo ali. Nós sabemos, irmãos, é que a gente dá uma de filho birrento, o pai não tá vendo, sabe? Papai não tá vendo. A pastora Rita fala assim, pastora Rita, que me deve um dia aqui no Bíblia em Questão com o esposo Ronaldo, que eu vou cobrar. Olha Rita... o pastor Júlio, o que ele escreveu, é forte. Peraí que eu chego lá, pastora Adriana. O apóstolo tá que tá. A Rita falou assim, é só através da oração que ficamos íntimos de Deus. Pois a oração é um diálogo onde falamos e Deus responde. Exatamente. É bem isso mesmo. Se não houver a resposta, vamos dizer, não digo a resposta no fazer, no executar, sabe? E também não da forma como a gente espera, talvez. Mas se não houver uma resposta de Deus, na verdade não é uma oração, ao meu ponto de vista, tá? É só um monólogo seu. Você só falou, vamos dizer assim. O apóstolo Júlio fala assim, tanto não ouviu essa oração de Elias, que ele não morreu até... Eita Deus! Pediu pra morrer e tá aí. Bora na carruagem ali, ó. É forte. Pois é, né? Exatamente. É errado orar pela prosperidade financeira? Claro que não. De maneira alguma. Se você serve a Deus, você quer o quê? Quer o melhor. É lógico. Se você serve a Deus, você espera o quê? O melhor salário, o melhor carro, a melhor casa. Porque Deus tem isso para te dar.
A partir do momento que você é servo, que você é fiel a Deus, que você ali, ó, tá sempre sendo fiel, Deus, ele te honra, querido. Aliás, nem precisa, se você tem um sonho, né? Claro que você deve falar com Deus, mas às vezes nem precisa, Deus já conhece. É verdade. E Deus dá. É verdade. Né, mas... Sim, É verdade. certeza. Depois eu vou falar uma coisa em off, que eu tenho vergonha de falar aqui. Aí também quero falar em off. Não, porque assim, porque eu vou dizer assim, pastora Kézia, que bobagem que você foi falar pra Deus, não acredito. Mas você acredita que Deus ouviu e fez? Uma bobagem. Dirigindo uma vez, eu falei com Deus sobre algo que eu queria e eu especifiquei. Uma bobagem, sabe? Eu falei assim, eu sei que é besteira. Mas assim, daquela forma é melhor, daquele jeito é melhor. Caso o senhor queira, sua serva tá pronta. E não é que ele fez. Me lembre de falar isso e não vá rir de mim, hein? Orar usando as escrituras tem maior eficácia do que outras orações? É claro que você, quando você pega a Bíblia, né, e você abre, é a boca de Deus falando com você, né? Mas não que seja eficaz, muito maior, né, que vai fazer uma diferença, eu vou orar com a Bíblia aberta. Não, querido. Como posso tornar minhas orações diárias mais significativas? Comunhão, né? Comunhão. Sinceridade. Sinceridade. Fé. Tem que ter tudo isso, senão fica uma coisa sem sentido, né? Sem A gente sentido. tem que ter... você não vai falar da sua vida particular para mim se você não tem intimidade comigo. Verdade. E sermos honestos, né? No sentido assim, de que, por exemplo, sabe um exemplo que a gente vê muito? Eu vou falar de louvor, mas isso se aplica à oração. É você louvar certos louvores, ou você orar certas coisas no momento da emoção, talvez, mas isso no dia a dia não se cumpre, você não faz isso. Então, acaba que não é significativa aquela oração para você. Sim. Né? Ou então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, eu tenho um louvor que fala assim, pode amarrar minhas mãos, eu louvo com a voz, pode amarrar meus pés, eu louvo com a voz, e se me tirar a voz, ainda vou louvar. Mas aí, às vezes, acontece alguma coisinha, nem amarrar suas mãos, nem tirar suas mãos, o louvor já parou. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Não é verdade. Aí, às vezes, a oração, você está ali tão necessitado, né? Ou está emocionado, aí você faz uma oração tipo de Ana. Né? E se inspirada em Ana, que foi lá e orou e falou assim, ó Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, eu te darei. E me dá um filho varão, eu te darei. Aí você faz essa oração. Mas aí... cadê? Deus faz e você chega como? Você não chega. Então não é significativa para você. Sim. Tem que se tomar cuidado também nisso, né? A pastora Rita falou assim, estamos devendo mesmo, pastora, mas iremos pagar essa dívida para a glória do Senhor. Aleluia, Senhor, eu creio. A Zélia, o quê? A Zélia disse assim, a palavra de Deus tem injetado nossos corações nas vidas. É verdade, tem injetado mesmo. Está injetado nossos corações na vida, é verdade. O que eu ia frisar aqui também é que nas perguntas anteriores, por que muitas vezes não acontece? Deus, ele sabe da sinceridade. É verdade. Eu vou entregar tudo. Obrigada, Aí, pastor, por lembrar, é chega na hora da verdade. entrega, a Bíblia fala que ele esquadrinha, né? É verdade. Então, Às vezes a gente não é sincero, nem com a gente aí mesmo. ele já sabe, tem coisa que ele fala. Por que eu vou Pastor, o fazer? senhor já viveu uma situação que o senhor não foi sincero com o senhor mesmo? Porque eu já vivi. Tipo assim, eu quero tanto uma coisa. Um exemplo. Sim. Eu mesma sei que aquilo não é bom pra mim, mas eu quero. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu quero tanto algo, eu sei que aquilo futuramente talvez não vai ser bom pra mim, mas eu não estou sendo sincera comigo. Sim. Porque eu sei que não vai fazer bem pra mim, mas eu quero. Eu estou sendo sincera comigo. Não. Aí Deus que esquadrinha nosso coração, não sabe?
Como é que eu vou dar para ela se eu sei que ela não vai me devolver? Não Foi vai citado o exemplo aqui, né? Como que você vai, por exemplo, tomar conta de uma empresa se você não tem uma certa experiência? Essa empresa ela vai falir, né? Vai falir. Se você não tiver ali um estudo, se você não tiver uma direção, fica difícil, né? Difícil. Então tem muitas coisas que a gente pede que o Senhor fala, não vou te dar, porque se eu te der, É verdade. você não vai saber lidar com aquilo. Exatamente, vai destruir sua vida. Sim, com certeza. Exatamente. E se não recebemos uma resposta às nossas orações quando queremos ou precisamos? Como assim? Porque se não recebemos? Se não recebemos, o pastor acabou de falar. Deus sabe nosso coração, nossa sinceridade. Tá te livrando, viu? Querido, sei Deus lá. é onipresente, onisciente, meu amado. Com Deus já certeza. sabe, que vai acontecer. Você nem imagina. certeza. E como as coisas mudam, né? Então, quando oramos e pedimos a Deus, livra-me de todo o mal, isso inclui pessoas que nos querem bem? Que não nos fazem bem? Eu creio que sim. Também, né? Também. Né? Porque o Senhor, igual a gente está falando, o Senhor sabe de todas as coisas. Sim. E às vezes tem aquilo, né? Pessoas próximas, né? Todo mundo já passou por isso, né? Às vezes a gente pensa que nos querem bem, Te abraça. só que Come no por seu trás prato, de tudo, né? Trama alguma coisa contra a tua vida. Por isso que a gente tem que ter comunhão com o Senhor e o Espírito Santo, né? Eu Ele que o sempre nos diga. avisa. Olha, o Espírito Santo, ele sempre nos avisa. Ele sempre vai trazer um profeta para poder te avisar, te alertar. Sempre. Ele E sempre vai assim, usar alguém. É que muitas vezes a gente fala, né, querer cortar a senhora, Não. a gente tem o sexto sentido. É. Né? As mulheres falam muito Mas isso, esse né? sexto sentido é o Espírito Santo. É o E Espírito vou dizer Santo. uma coisa aqui que eu nem vou falar claramente, mas assim, de tudo que me aconteceu de um ano pra cá, a princípio eu fiquei tão assim horrorizada, Senhor. Mas eu vi o trabalhar de Deus. Eu vi o trabalhar do Espírito Santo tão claramente, tão nitidamente, pastores, que me conhecendo, como me conhece porque me criaram, sabendo como sou, fez questão dele próprio me mostrar. Tudo. Tipo assim, não, você vai ver, você vai saber. Não vai ninguém te contar, não vai ninguém te enviar nada. É você quem vai ver. Porque primeiro sabia que se alguém viesse me contar, não acreditaria. Não acreditaria. Não dá, né? Segundo, sabia também que se outra pessoa soubesse, não iria agir da forma como eu agi. Porque uma coisa que eu sempre frisei na minha vida foi reverência ao Senhor e à casa dele, respeito à casa dele. Eu sirvo ao Senhor desde os meus 16 anos, servi no sentido de trabalhar na obra, desde os meus 16 anos, então não é de agora, já tenho quase 40. E com quem eu trabalhei sabe do amor e do zelo que eu tenho pela casa do Senhor. Podia ser quem fosse. E Deus sabia disso. Então quando Deus se irou e disse chega, é ela que tem que saber. Porque só ela vai ter a coragem de acabar. Entende o que eu estou dizendo, né? Quem vocês sabem. Mas enfim, acabaram as perguntas, gente. Mas já passou assim 9h11, meu Deus. Eu falei para vocês que os pastores vão dar as considerações finais, tá, irmãos? Eu não vou calar. Mas eu falei pra vocês que eu sempre leio as referências bíblicas antes e hoje eu queria ler depois. Por quê? Porque é maravilhosa. A palavra de Deus em si é maravilhosa, mas se tratando do tema, meu Deus do céu, coisa magnífica. Eu vou falar pra você a primeira referência, eu tenho certeza que você vai abrir e vai cair lá. Salmos, o que, gente? Eu nem falei. 91. Salmos 91, maravilhoso, Salmos de Davi.
Meu Deus do Uma céu. bênção. Maravilhoso. Que é usado erroneamente, né? Muitas pessoas deixam o salmo aberto lá, meu Deus, criando poeira. Não é assim, irmãos. Os salmos é maravilhoso, mas não é maravilhoso pra gente ficar repetindo, sabe? Pra gente pegar como uma reza e fazer de um amuleto. Não é isso, que não vai resolver nada. É pra gente pegar como exemplo o que é uma oração de alguém íntimo, de alguém sincero, de alguém que vive com o Pai, de alguém que Deus, gente, Deus. Eu fico assim pensando, meu pai falou assim, encontrei em Davi um homem segundo meu coração. Coisa linda. Então assim, é uma oração de quem sabia orar, entendeu o significado da oração. Eu vou ler para vocês, eu faço questão de ler tudo. Diz assim: o que habita, presta atenção, meu amado, em nome de Jesus, em cada palavra. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é qualquer um, é somente o que habita. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é para qualquer um, é para o que habita no esconderijo do Altíssimo. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, como fez com Daniel, dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcará os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aí, talvez você esteja aí pensando, como eu há um ano atrás pensei, Senhor, por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor, sabendo de tudo, não agiu de outra forma? Eu demorei um pouco, porque quando você está em meio à dor ela te confunde. Porque a dor te dói, como a palavra diz, e ali Satanás, que é oportunista, quer pegar aquele momento para te desestabilizar. E eu pensei, Senhor, por quê? Não me livrastes, como a sua palavra diz. E aí entra muitas das vezes, meu irmão, que é uma coisa que você também precisa entender, no outro, no livre-arbítrio do outro. Cada um de nós somos almas preciosíssimas para o Senhor. E o Senhor não quer perder a nenhum. E não é, muitas das vezes, a vontade de Deus que algo te aconteça. Não é, muitas das vezes, desejo de Deus que algo te aconteça. Mas, infelizmente ou felizmente, até para não cair nas costas de Deus as injustiças, que Ele não é injusto, não é verdade? O que o outro decide acaba assim caindo sobre você ou recaindo sobre você. A gente sabe disso porque nós somos pastores. Vocês, como pastores, as decisões que vocês tomarem, sejam elas boas ou sejam elas ruins, vai refletir na sua igreja. Claro. Consequentemente, vai refletir em famílias. É disso que eu estou falando. Então, muitas das vezes você pensa assim, Senhor, porque o Senhor não me livrou. Não é questão que Ele não te livrou.
É questão que ele estava... que a misericórdia dele ainda estava sobre a vida, entende, de outros. Mas, como livre-arbítrio cada um tem, cabe a nós ter fé e nos assegurar nisso. Não é lindo esse salmo, pastor? Coisa linda de Como Deus. pode, né, um homem, um humano, Sim. carne e osso como Davi, ter essa intimidade de falar do Deus Isso Altíssimo? nos mostra, né, a intimidade, a intimidade, comunhão a que ele tinha com a Deus. sinceridade. Lembrando que o Espírito Santo não estava aqui, né? Portanto, não movia em nós, vamos dizer assim, como hoje, claramente, nitidamente, que a gente lembra, né? Claro que o Espírito Santo sempre existiu, mas era uma coisa mesmo do próprio Davi. É lindo, né, pastor? É lindo. Tati, seja bem-vindo, bem-vinda. Antes da Tati, alguém falou alguma coisa, Casey? Deixa eu ver ali, para tentar não deixar ninguém sem resposta. A Zélia, salmo que mudou, acho que ela quer dizer minha vida, né? Que me fez estar Glória na a Deus. presença do Senhor há 2 anos já. Glória a Deus por isso, Deus. tá vendo? Uma oração que Davi fez Sim. no momento ali de intimidade com o Senhor, que até hoje nos abençoa. Uma oração Sim. dele, Verdade. que abençoa a nós até hoje, né? Gabriel, glória a Deus, seja bem-vindo. E a outra oração, né, outra referência que eu queria ler para vocês, quero ler todinha, se encontra lá em Mateus, né, que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou, que nos orientou, e querendo mais uma vez frisar aqui que ele não deixou isso para que a gente fizesse disso um amuleto ou uma reza, mas sim para nos orientar, né? Mateus, capítulo 6, o versículo 9, que fala assim, o Senhor Jesus falando e orientando, viu? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Você tem ideia do que é isso? Venha a nós o teu reino. Você tem ideia do que é o reino de Deus? Às vezes a gente fala assim, venha a nós o teu reino, a gente já pensa em riqueza. Em ouro, em prata. Mas você já parou para pensar o que é o reino de Deus? Vou deixar para que você pense, procure e converse com Deus sobre isso. Faça a sua vontade. Será, pastora, que eu deixo Deus fazer a vontade dele? Será que eu estou sendo sincera com Deus e comigo? Difícil, né? Eu oro a Deus falando, Deus faça a sua vontade, mas eu deixo Deus fazer a vontade dele. Será que eu oro e falo, faça a sua vontade e já termino a oração e já vou fazendo tudo do jeito que eu penso, do jeito que eu quero? Que engloba toda a nossa vida, né? Faça a tua vontade, Faça a tua mas vontade. não tem um algo específico, né? Não, faça a tua vontade. Entendeu? Aí eu já saio da oração, pastor. Acabei de falar assim, eu faço a tua vontade e já vou fazendo do jeito que eu penso. Aí pronto. Difícil. Aí fica difícil para Deus. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí o pastor Wesley falou, como Deus vai me perdoar se eu não perdoo? Não tem condição. Não pode um negócio desse. É contra a palavra. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos os sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Para você ver uma oração tão pequena e tão rica em detalhes. O que o Senhor Jesus quis dizer aqui, seja sincero, entregue-se ao Senhor Deus, dê a sua vida, os seus pensamentos, dê o controle de tudo nas mãos de Deus e deixe Ele fazer.
confie. Resumindo, é isso. Confie. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa como nós perdoamos, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, pode ser um pão doce, pode ser um pão salgado, pode ser um pão de coco, pode ser um pão com manteiga, pode ser um pão com presunto, pode ser só um pão seco. Mas o pão nosso nos dai hoje. Ele está ensinando a entregar nossa vida, o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. Sim. E confiar. E se lançar. E deixar Ele fazer. Isso que é dificílimo para nós, ainda mais nessa geração que acha que sabe tudo, que acha que pode tudo, que acha que entende tudo, quando na verdade não sabe nada, não entende nada, não consegue nem conduzir sua vida, não consegue nem conduzir, você próprio se limitar, não consegue. Não consegue se, como é que se diz a palavra, meu Deus? Que fugiu agora, pastora. Não consegue se controlar. Controlar seus impulsos, enfim, não consegue. Mas acha que sabe tudo. Aí fica difícil, aí você pode falar assim, eu oro, mas não acontece. Você ora, mas você não tem feito dessa oração a ação na sua vida. Porque o que o Pai Nosso nos ensina é isso, orar ao Pai, e a ação é confiar e entregar a Ele toda a nossa vida. E que Ele faça conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, que está escrito aqui em Mateus, mesmo que essa vontade às vezes você não entenda e às vezes não era aquilo que você queria, mas é a vontade dEle. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que assim, pensa, raciocina, você é uma criatura. Você não desejou, você não escolheu nascer. Você não estava lá, sei lá onde, e falou assim, tá na hora, quero ir para a terra, vou escolher meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos. Não foi dessa forma. Vou ser assim, vou ser... Não. O Senhor escolheu tudo em você. Tudo. Sua forma de ser, seu jeito físico, seu temperamento, quem você é, a família que você ia nascer, seu pai, sua mãe, enfim. Tudo veio do Criador. Mas hoje você acha, entende? Que você sabe alguma coisa que você pode conduzir sua vida porque você é inteligente demais, sei lá, para isso. Porque você aprendeu demais, porque você é suficiente. E não é assim. Enquanto você não aprender a colocar sua vida, sabe, suas vontades, seus desejos inteiramente nas mãos do Senhor, você vai orar, você vai orar, você vai orar, você vai orar e a oração não vai fazer efeito. Dependência totalmente de Deus. Dependência totalmente de Deus para viver aquilo que Deus tem para mim. Não o que eu acho que tem que ser para mim. Não o que eu acho que é bom para mim. Porque eu não sei nada. Entende? Se eu vim para cá, se eu estou aqui até hoje, mediante a essa pandemia, mediante a tudo que está acontecendo, e nós estamos aqui, quando muitas pessoas já morreram, é porque Deus tem um propósito, porque Deus ainda tem uma missão. E a missão e o propósito é dele, não sua, não seu. O ser humano hoje, ele, não é? Ele vive de uma maneira, né, que ele não quer levar desaforo, né? Não quer, nem de Deus, viu? Nem de Deus. É ruim que Deus diga algo contrário àquilo que ele quer. E fica difícil assim, Fica né? difícil. Eu estava assistindo um programa esses dias, né, e falando essa palavra, né, que antigamente era assim, né, olho por olho, dente por dente, né? Só que o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, né, verdade vos digo, né, que se alguém bater na tua face, é outra face. Né? Assim, quer dizer, para você dar o outro lado da face, é uma metáfora, né? Sim. Ele vai dizer que nós temos que perdoar, nós temos que seguir a nossa vida, nós temos que, sabe, não fazer da mesma maneira. Exato. Mas hoje em dia é assim, não leva o desaforo, fez comigo, eu vou fazer pior. Hoje é assim. Né? E se você faz ao contrário, se você perdoa, se você não faz da mesma maneira que essa pessoa fez, você é tido como bobo. Exato. Exato. Mas hoje o certo, vamos dizer assim, viver de fato
com o Senhor Jesus, aí pro mundo é uma loucura. Você é bobo, você é idiota. Eu quero viver essa injustiça. Não é, você Mas o você Senhor, é estranha. mas o Senhor ele já disse, né, que proveito tem amar quem te ama, né? Então, É tão difícil. Mas é um outro tema. proveito. Mas é outro tema, Mas é interessante porque o Senhor fala que proveito, ele ainda fala assim, que proveito que tem, né? Amar quem vos ama, Pois né? é. Tem que amar os nossos inimigos. Exatamente. É difícil. Mas o Senhor deu toda a receita, né? Exatamente. E falou ainda como que faz ainda. Cada um exala o que tem, né? Exatamente. Cada um. Eu ainda fico nessa, que cada um dá o que tem. Exato. Não tem como, né? Mas enfim, pastora, suas considerações finais. As minhas considerações finais eu vou deixar para o Wesley. Mas assim, eu só queria frisar, sem oração você não fica de pé. Você não aguenta, porque os dias são maus e vai ficar mais difícil. A Bíblia vai dizer que aquele que está de pé se segure para não cair. Exato. Né? Se segure para não cair. É uma tempestade que a gente está vivendo e que vai viver. Tenta construir, tem que se querido, sua segurar. casa na rocha, como a Bíblia vai dizer. Porque se a casa estiver na rocha, pode vir um vento, pode vir a tempestade, mas você vai permanecer. Exatamente. Graças a Deus. A oração é isso, né? É a gente todos os dias a gente está ali, confiando naquilo que Deus vai fazer. Porque Deus, ele sempre tem o melhor para mim e para você. Sempre. Confiar, né? Confiar. A confiança. Verdade. E a dependência, sempre. Você vê um exemplo bobo que eu vou dar aqui no que a pastora falou, né? Nós quando somos crianças, por exemplo, os pais ficam... Um exemplo bobo, eu tô falando, mas que é bem isso mesmo. Os pais ficam no nosso pé pra gente estudar. Tem que estudar, a gente não gosta de estudar. E a gente quer burlar, e a gente vai achando ruim, achando que os pais não gostam da gente porque nos obriga a estudar. E não entende que aquilo é pro futuro. Sim. Que realmente ali... Que graça tem, pastor, estudar? Ou coisinha chata. É raro você encontrar alguém que gosta de estudar. E assim, quando você encontra alguém que gosta de estudar, de repente ele gosta de uma matéria, não gosta de outra, e assim vai. Nunca é perfeito essa questão de estudo. Sim. Mas aí quando chega lá na frente é que você entende, poxa vida, se eu não tivesse estudado. E quando hoje não dizem, meu Deus, não ouvi meu pai e minha mãe, não estudei, olha... Lá na frente que vão colher os frutos, né? Exato. Caminhar com Deus é bem isso. A gente verdade. não entende, o agora é tão estranho, não entende. Caminhar com Deus, você nunca vai perder a direção. Você nunca vai cair num buraco, você nunca vai ficar enganado. Você sempre, sempre, sempre vai ter grandes vitórias. Caminhar com Deus é isso, porque Deus, ele é amigo, Deus, ele é fiel, Deus, ele é seu pai. É verdade. Deus, ele é tudo na nossa vida. Graças a Deus. Ele é Graças tudo, a Deus. né? Graças. Olha, houve um tempo que até conversei com um amigo, não tem muito tempo não, o pastor Eli, até falei isso pra ele. Ele fez uma live com a gente aqui, eu falei, olha, eu posso perder tudo, não tô nem aí não. Perco tudo. Mas se eu orar, pastora, e eu não obter a resposta de Deus, e quando eu digo isso, não é resposta, sabe, é positiva ou não. Sim. Se eu não entender, se eu não sentir que ele tá ali me ouvindo, me respondendo, aí sim, aí não dá certo não. Eu posso perder tudo, mas isso não. Entendeu? A comunhão com Deus, não. Porque é isso que me alimenta, porque é isso que me faz entender que eu ainda estou aqui por um propósito. Sim. Entende? Que Ele está ali comigo. Então, pastor, o que acontecer é secundário, o senhor entende? Sim. Você entende o que eu estou dizendo? O que vier para nós aqui é lucro, pastor. A gente não pode perder o nosso foco, Com o nosso, certeza. né? É. Nosso alvo, que é a salvação, Sim. em nome de Jesus. Com E o que certeza. nós vamos fazer para os outros aqui também, porque nós somos canais. Então, isso, né? A gente veio por um propósito, não pode perder o foco. Sim. Suas considerações, pastor. Então, a gente falou aqui sobre pai, né? Que Deus é pai, Deus é amigo. Existe algo que acontece que muitos cristãos, eles ainda não assumiram essa paternidade que Deus tem sobre nós. Eles não assumiram ainda Deus como pai. Porque no nosso meio, o pai tem que assumir o filho, né? Sim, sim. Só que nós muitas vezes rejeitamos Sim, sim. Deus como pai. Sim.
Mas como rejeitar Deus como Pai? Né? Muitas vezes através das nossas atitudes. Qual é o pai? Vamos falar, qual que é o pai que gosta que o filho ele vai só pedir? Pedir, o filho pede, pede, pede. Só que você como mãe, chega um momento que você quer um carinho. Sim. Você quer uma conversa. Sim. Então, às vezes, nós só chegamos diante de Deus só em determinadas situações. É verdade, Nós verdade. temos, muitas vezes, Deus como um disque-socorro. O nosso Pai, na hora que nós precisamos. Mas aquela paternidade que Deus tem sobre nós muitas vezes não assumimos. Então, eu queria falar para você que está nos assistindo, assuma essa paternidade que Deus tem. Porque nem todos são chamados de filhos. É verdade, exatamente. Nem todos são chamados de filhos. Exatamente. Então, se Deus nos deu essa honra, então a Graças a gente Deus. tem que se sentir honrado. É verdade. Eu tenho um pai. É verdade. Eu tenho um pai. E muitas vezes, eu vou falar aqui, que muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, mas estão como bastardos. É verdade. É verdade. Não assumiram ainda essa identidade de Deus como um pai. É verdade. Então, assuma essa identidade. É verdade. A gente tem que assumir isso. Tem que assumir. Porque nem todos são chamados de filhos. É verdade. Que honra é isso? Sim. Meu Deus, que honra é isso? Não Com consigo certeza. ver uma honra maior. Bom, irmãos, nós finalizamos por aqui. Eu estou muito feliz, pastores, muito feliz. Deus é maravilhoso. Foi muito bom, Jesus, Deus é muito bom mesmo. Eu espero que tenha sido para você tão bom quanto foi para nós aqui. Quer dizer que semana que vem nós vamos ter um Bíblia e Questão diferente. Será eu e a Casey novamente. Ela não soube, não sabia, tá sabendo agora. Mas a gente vai fazer um Bíblia e Questão diferente semana que vem. Mais um louvor ao Senhor, né? Porque de vez em quando a gente também precisa Sim. louvar e adorar, né? Ao Senhor a gente vai fazer, né? E eu espero contar com você. Quinta-feira que vem não vai ter perguntas, mas vai ser só oração, palavra e louvor em nome de Jesus. E você da sua casa vai também louvar e adorar o Senhor. Eu vou pedir, né, ao pastor Wesley. Não sei porque eu tô com o pastor Wellington na minha cabeça, o moreninho. Meu primo. É, seu primo, exatamente. Ele também tinha uma igreja ali na mesma rua, não era? Sim, Mas sim. descendo, né? Aham. Que o Senhor Jesus alcance ele em nome de Jesus, né? Pedir para o pastor Wesley orar por nós, ministrar a bênção em você que está aí na sua casa. Eu espero em nome de Jesus que o programa de hoje tenha servido para você de alguma forma e que a partir de hoje você assuma essa paternidade e entenda que você precisa ter comunhão com o Senhor para que você viva essas suas orações respondidas, não da forma talvez como a sua mente humana espera, mas da forma como a sua mente de filho em pai vai entender quando o seu pai responder, né, pastor? A igreja do Senhor está ali de vocês, no caso, na rua Ursa Maior, Jardim do Colégio, né? Isso. Quais os dias de culto? 134. Isso, número 134. Isso. Nós estamos fazendo os cultos na sexta e no domingo. Sexta e domingo. Mas a gente está querendo voltar aos cultos nas quartas-feiras. A gente está estudando, né? Para As ver possibilidades, né? pra gente fazer esse culto. Mas estamos ali na sexta e no domingo. Sexta às 19 horas e aos domingos às 18 horas. Inclusive amanhã é Santa Ceia do Senhor, Que bem. né? E eu creio que vai ser uma vez. Hoje não é. Hoje não é Hoje não é sábado, hoje é quinta. domingo. Amanhã é culto normal. Amanhã é culto, começa às 19 horas. É que ela não foi trabalhar hoje, ela tá pensando que Hoje é feriado, é verdade. Eu não sei porque eu trabalhei bastante. Trabalho amanhã e domingo também. Gente, Deus abençoe você, o pastor Wesley. Vai orar por nós, vai orar por você. Apresento Em nome de o Jesus. pastor Wesley. Apresente o Wellington. pastor Wellington em nome de Jesus. Oremos, meus amados, em Amém, nome de Senhor. Jesus. Senhor, meu Deus, Pai amado, Amém, Deus Senhor. querido. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus,
Nós viemos neste momento, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecer, Senhor, por este momento a qual nós estamos aqui em comunhão, a qual, meu Pai, o Senhor se faz presente. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar as vidas, meu Pai, que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha também nos abençoar, porque nós precisamos também, Senhor, das suas bênçãos, meu Pai, sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço, visita, Senhor, o pastor Wellington, Senhor, em nome de Jesus, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda-nos, Senhor, protege-nos. Meu Pai, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vem estar conosco, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que, meu Pai, esse programa, Senhor, em nome de Jesus, venha alcançar muitas vidas, Pai. E através, meu Pai, no nome de Jesus, da vida da pastora Késia, das nossas vidas, das pessoas também que nos assistem, Senhor, em nome de Jesus, almas sejam alcançadas e resgatadas, Pai, em nome de Jesus, para o teu reino, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa família, protege-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor. Todos aqueles que nos assistem, Senhor, como foi falado aqui, Senhor, nos esconde no esconderijo do Altíssimo, Senhor, em nome de Jesus, na sombra do Onipotente, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amados, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor venham seguir a tua vida, em nome de Jesus. E toda sorte de bênçãos venham estar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem.